Olá, amigos do canal Publicando Fé. Meu nome é William Igor. Eu estou aqui hoje para compartilhar um assunto muito interessante, um evento que separou a humanidade, um evento que mudou o curso da história, e eu vou te contar hoje sobre esse evento. A história da humanidade passou por inúmeros eventos significativos. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a Arca de Noé, o dilúvio. Nós temos nos profetas o reinado de Davi, o reinado de Salomão. Nós temos histórias como o abrir o Mar Vermelho, como o profeta ser engolido por um grande peixe, a história de Jonas. Nós temos um único homem matando mais de 1000 homens com uma queixada de uma jumenta, que é a história de Sansão. Nós temos inúmeras histórias que foram relevantes e significativas, interessantes, das quais todas nos ensinam alguma coisa. Mas uma, em especial, a que eu vou falar hoje, dividiu o curso da história. Trata-se dos primeiros homens. Trata-se dos primeiros seres humanos que já habitaram no planeta Terra. Eu estou falando de Adão e Eva. Por que a história de Adão e Eva dividiu a humanidade e foi um evento mais relevante de toda a história? Porque ali você tinha um jardim, o Jardim do Éden, onde o homem era puro, onde o homem não conhecia o pecado, onde o homem tinha plena comunhão com Deus. Deus vinha se encontrar com Adão todos os dias na viração do dia. Conversava com o homem, tinha comunhão com o homem, e ele vivia ali plenamente. Ele não precisava ser um agricultor para a terra produzir o seu alimento, a própria terra produzia o alimento, a própria terra dava o que de comer. Adão tinha tudo o que ele precisava ali no Jardim do Éden. Ele tinha inúmeras árvores, inúmeras frutas para ele se alimentar. A terra produzia o seu próprio alimento para o homem. Ele tinha comunhão com Deus e ele tinha uma companheira, Eva. Ele estava em seu perfeito estado, o plano original de Deus. E aí, um dia, tudo mudou. Tudo se tornou diferente. Tudo ficou pior para a humanidade a partir desse evento, a partir desse dia, que foi o dia em que Adão e Eva, juntos, comeram do fruto que Deus tinha determinado que eles não comessem. Então, para a gente entender esse evento, eu quero ler Gênesis capítulo 3. Eu estou falando da queda, a queda não só de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Porque quando Adão e Eva pecaram, todos os que nascem de mulher, a partir de então, já nascem com esse resquício da queda, com o pecado inerente na natureza. Já nasce em pecado, porque é isso que Romanos capítulo de número 8 diz, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a partir de Adão, todo filho de Adão já nasce em pecado. Por isso que todos precisamos de salvação. Esse evento, a queda, está descrito ali em Gênesis capítulo 3, e eu quero ler para você. Mas antes de ler para você, eu já tenho uma boa notícia, de que embora todos já nasceram condenados ao pecado, nós temos uma solução para resolver esse problema. E no decorrer do vídeo você vai ver que essa solução Deus já tinha enviado antes mesmo da fundação do mundo. Mas nós vamos chegar lá. Vamos primeiro ver Gênesis capítulo 3, versículo 6. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o partiu com o marido, ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Então costuraram uma roupa provisória feita de folha de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da viração do dia, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno, mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi.
O fato é que Adão e Eva juntos decidiram comer do fruto. Deus tinha colocado inúmeras árvores no jardim. O texto vai dizer que tinha uma árvore da vida, que se eles comessem a árvore da vida, eles seriam eternos. Essa é uma das promessas que Deus tem para os seus filhos, dar de comer da árvore da vida. Está lá em Provérbios capítulo 8, bem descrito e narrado a árvore da vida. Então quer dizer, tinha várias árvores, a árvore da vida, tinha todas as frutas que a gente conhece hoje, tinha tudo que ele precisava, mas apenas uma única árvore ele não poderia comer, ele deveria escolher obedecer a Deus. Olha, você pode pensar por que Deus colocou essa árvore lá no meio do jardim, colocou logo no meio a única que não poderia comer, mas é porque o homem também tem a responsabilidade, tem esse poder de decisões, pequenas escolhas. Mas por que então Deus colocou no meio do jardim uma árvore que não poderia comer? Para demonstrar que o homem também tem a liberdade e a capacidade de escolher entre comer ou não a árvore. Deus não queria robôs, seres que adorassem somente por determinismo, como alguns falam. Mas junto com a soberania de Deus existe a responsabilidade humana, a questão das escolhas, a livre agência que a teologia vai determinar. Mas o fato é que Adão escolheu comer do fruto, desobedeceu a Deus. E a partir daí o vínculo entre Deus e o homem foi rompido. Deus tinha falado que ele morreria, então ele morreu, não fisicamente, mas ele teve uma morte espiritual. O que é morte espiritual? É a pessoa que está afastada de Deus. É a pessoa que não tem conhecimento de Deus. É a pessoa que não tem o seu espírito ativado. A pessoa que o espírito dela não tem nada de Deus. Ela não reconhece a Deus, não conhece os caminhos de Deus. Essa pessoa que está afastada de Deus, ela está em morte espiritual. Portanto, que lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que essas pessoas estão com o entendimento cegado, elas estão em trevas, elas não conseguem enxergar a realidade das coisas, elas não conseguem ver Deus nas pequenas coisas, porque o entendimento delas está cegado. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Mas os crentes, os salvos em Jesus, eles têm essa visão, eles têm a vida espiritual. Por isso que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Mas o fato é que em Adão ele teve a morte espiritual. E para ter essa vida de novo espiritual, era necessário alguma coisa. Ele por si só não conseguiria se reconectar com Deus, porque houve o rompimento entre Adão e Deus. A partir daí, Adão precisava de um Salvador. A humanidade precisava de um Salvador. Todos nós precisávamos de um Salvador, que fosse perfeito, que não tivesse pecado. Porque uma vez que todos que nascem de mulher já têm pecado, precisasse que um nascesse de maneira sobrenatural, não da relação entre o homem e a mulher, mas na relação de Deus e a humanidade. E foi assim com Cristo Jesus. Então quero ler para vocês Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Para a gente entender a realidade do Cordeiro de Deus. Se Adão pecou e levou toda a humanidade para o pecado, Deus, em Cristo Jesus, pode levar toda a humanidade à restauração novamente. Olha o que diz Apocalipse 13, 8. Diz assim: todos os que tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus criou os céus e a terra, ele já sabia que o homem ia pecar, porque Deus sabe de todas as coisas. E para isso, ele já deu a solução antes mesmo de criar os céus e a terra. O texto de Apocalipse é muito claro. O Cordeiro de Deus foi preparado, foi sacrificado, foi enviado antes da fundação do mundo. Então, Deus, sabendo da necessidade
do homem, de um Salvador, enviou o Cordeiro, seu Filho Jesus, para de uma vez por todas reconciliar consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus delitos e pecados. Então hoje nós temos uma certeza. Se em Adão nascemos no pecado, em Cristo podemos nascer para a vida eterna. Podemos ser ressuscitados. Em Cristo podemos ser lavados, remidos e purificados. Podemos ter o perdão completo. Podemos ter a vida de Deus em nós. Podemos ser participantes da glória de Deus. Então é assim na minha e na sua vida. Antes de houver qualquer problema, de houver qualquer situação adversa, Deus já envia a sua provisão. Assim como Ele enviou Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E se Ele enviou a Jesus para sacrificar numa cruz por nós, pela humanidade, para reconciliar consigo mesmo o mundo, Ele também nos dará todas as coisas, porque é assim que o texto de Romanos diz. Então, se Cristo Jesus morreu naquela cruz por nós, provendo a reconciliação, o ministério da reconciliação entre Deus e o homem, todas as outras coisas que você necessita hoje, Deus pode te dar através de Cristo Jesus, para a honra e a glória dele. Esse foi mais um vídeo aqui no canal sobre o assunto da queda. Eu quero que você deixe o seu gostei aí, seu curta, compartilha, posta no seu status, para que essa mensagem da reconciliação chegue a mais pessoas e as pessoas descubram que elas não precisam viver mais sobre o jugo do pecado, porque em Cristo nós somos nova criatura. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.